Uma boa noite para vocês. Estamos aqui com o programa Tá na Zeta Depoimentos. Primeiro de muitos que virão. E este primeiro eu tenho o prazer de receber ela, Cacá Morena, que vem para contar toda a sua história, nos emocionar, nos fazer rir, nos fazer refletir de como é a vida de nós, seres humanos. Boa tarde, Cacá. Boa noite, Cacá. Boa tarde, boa noite. Boa noite, Hamilton. Boa noite, galera de casa. É um imenso prazer estar estreando esse quadro novo aqui na Zeta, que é o quadro Depoimentos, tá na Zeta Depoimentos. Agora eu tô louco. Todo mundo louco com isso. Mas muito feliz, obrigada mesmo. E o que eu puder aqui trocar de informações com vocês todos em relação a tudo que já aconteceu na minha vida, e eu tô aqui para isso, né? É maravilhoso. Parabéns para a iniciativa do quadro. É muito importante, porque nós temos muitas pessoas que a gente às vezes quer ouvir e a gente não sabe da vida da pessoa. Até você, normal, simples, que tá aí do lado, a gente quer saber da sua vida e a gente não sabe, né? Então, verdade. É interessante. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer, Cacá, você é conhecidíssima no mundo do samba, você é conhecidíssima no carnaval, mas como começou a sua história? Ah, é tão lindo ouvir isso, né? Porque a gente sempre tive o sonho mesmo de chegar, de repente, até onde eu cheguei. Eu acho que o sonho não morreu ainda, muito pelo contrário, a gente só alimenta sonhos, né? Mas a minha história no carnaval começa quando eu chego em São Paulo mesmo, porque minha família é toda nordestina e nós viemos do Nordeste, nós viemos de Pernambuco, e eu tinha por volta de 8 anos, mas eu só fui conhecer o carnaval quando eu fui morar em Mauá, aos 10 anos de idade, que na comunidade que eu moro até hoje, que é o Jardim Oratório, em Mauá. Um beijo pra minha comunidade, linda, que adoro. Tinha uma escola de samba lá. Certo. De uma família, na verdade não era de uma família ainda, mas tinha uma escola de samba muito conhecida, que era o Império do Jardim Oratório. E aí onde eu conheci a minha segunda família, né, que é a família Maciel, que você conhece muito bem. E aí nunca mais parei com carnaval na minha vida. Dos 10 anos até hoje, nunca mais. Ninguém nunca viu um ano eu sem estar no carnaval. E o carnaval do ABC era um carnaval muito grandioso, era um carnaval maravilhoso, um carnaval onde nós não perdíamos quase para nenhuma outra cidade, nenhum outro carnaval, não sei, lógico, São Paulo, né? Mas era um dos melhores carnavais, era o carnaval de Mauá, carnaval do ABC. Muito bom. E eu só fui crescendo, né? Claro, comecei em ala. Durante muitos anos eu fiquei em ala, muitos anos. Depois eu fui para a comissão de frente, enfim. E aí a gente vai tendo sonhos, né? Com certeza. Eu te conheci em 1998, quando o Império do Jardim Oratório veio para Santo André fazer uma junção com a Escola de Samba Tradição de Ouro, na época da presidente Estelita. Saudosa Estelita. Maravilhosa. Nessa sim. época eu te conheci. Você ainda não estava nessa transição toda, né? Você ainda não... Não. Nessa época, nós éramos chefe de ala. Nós tínhamos uma ala. Certo. 98, né? 98. Nós tínhamos uma ala muito grande, que inclusive na mesma época nós fizemos também junção com a Imperador do Ipiranga, em 98, 99. Verdade. Então também tem e aí nós tínhamos essa ala, então a gente fazia junção, a escola fazia, a gente ia também. Mas realmente eu ainda era um menininho, eu vinha, quer dizer, eu era aquela, né? Me transformando. eu tava naquela fase de me transformar mesmo. Claro que dá meio que naquela segurada, mas o carnaval me mostrou muitas possibilidades, né? Eu acho maravilhoso, porque eu conheci a Cacá em 98, recebi o convite para fazer o carnaval em Mauá, mas eu só fui para Mauá em 2004. 2004, quando eu fui fazer o Jardim do Império Oratório. E foi maravilhoso.
E fazendo o Carnaval de Mauá, eu vi coisas que eu nunca tinha visto, que daqui a pouco eu conto para vocês. Segunda parte, com muito prazer com ela ainda, Cacá Morena. Como eu estava perguntando na primeira parte, em 2004 eu tive no Jardim Oratório. E foi quando, gente, pela primeira vez na minha vida, que eu já não era mais uma criança, já era um adulto, eu vi uma bateria, os ritmistas de uma bateria elegerem uma rainha trans, uma madrinha trans, que foi a primeira vez que você veio como única absoluta madrinha trans de uma bateria. Me conta isso, Cacá. Então, aí para isso acontecer, claro, né, a gente cai aí, infelizmente, nessa coisa do preconceito. Mas para isso acontecer, a escola era administrada unicamente pela família da minha tia. Certo. Então, era presidente, era vice, à época a minha tia era presidente, a tia Neuza, um beijo imenso. E aí, eu não sabia de nada, para mim, eu continuava como coreógrafa da comissão de frente, fazendo montando a coreografia da comissão de frente, porque para quem não sabe, talvez hoje eu não divulgue tanto isso, mas eu sou uma coreógrafa, eu trabalhei muito com comissão de frente, você mesmo sabe, a gente sempre faz alguma coisa para ajudar a escola de samba. É que é muita coisa e você assumindo muita responsabilidade não é legal. Só um minutinho, Cacá. Pra quem não sabe, ela é dançarina. Sim. Anos de dança, Sim. Ela entende do riscado. Sim. Então, para quem a vê só como rainha de bateria, sambando na frente de bateria, não sabe de todo o histórico que daqui a pouco vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais. Isso. E aí, a gente começou a fazer esse trabalho e eles decidiram que precisa. E eu sempre amei sambar, sempre fui admiradora mesmo, inclusive das nossas rainhas lá do Império. E aí eu fui surpreendida com uma faixa, no dia de um evento, tipo uma faixa de madrinha de bateria. Foi lindo. E não era madrinha de bateria gay, porque eu não era trans ainda. Não era madrinha de bateria trans, né? Porque eu tava, na verdade, na transição, né? Na verdade. Exato. Mas era madrinha de bateria, acabou. E foi lindo aquilo tudo. Mas a correria foi tanta. A loucura desse ano foi tanta que quem é do carnaval sabe como é. E para pôr uma escola pequena, de grupo pequeno, na avenida, com uma nova estrutura, com nova diretoria, é muito complicado. E a correria foi demais, que eu acabei não conseguindo entrar na avenida como madrinha. Eu entrei na avenida normal, com a camisetinha mesmo da harmonia, da escola. Nós, né, na correria toda, para que a escola entrasse na avenida e desse tudo certo. Mas foi muito maravilhoso ter essa surpresa, né? Porque naquela época, isso a gente está falando de alguns anos atrás, era demais, né? A gente já ouvia falar de alguma outra rainha, mas era muito complicado. Novidade absoluta. Novidade absoluta. Em Mauá, então, Nossa Senhora. Foi muita coisa que veio acontecendo. Sim. Até você chegar. Você foi passista no grupo especial, mas antes de ser passista, você já desfilava em São Paulo. Então, antes disso, nós tivemos nós tivemos esse problema com o carnaval na ABC. Um ano tinha, um ano não tinha. E aí eu recebi um convite para ser rainha de bateria trans de uma outra co-irmã em Mauá, que era do grupo especial de Mauá, que é a Ordem Progresso. Laodiceia. Da Laodiceia, amada. Um beijo na Laodiceia, minha presidente. E até hoje a gente perpetuou, né? Porque não tem carnaval, então ainda tá ali. Ainda sou rainha trans em Mauá, da bateria do Ordem Progresso no Jardim Zaira. E aí depois disso, as coisas foram indo, a gente foi buscar, né? Uma vez eu cheguei pra você e falei, Hamilton, eu não quero mais ficar só no ABC, já aconteceu. Né? Passei pelo CECI como rainha gay na época, né? Foi aquela coisa toda que umas gracinhas estão na minha história, não tem como. E aí quis ir pra São Paulo. E aí em São Paulo eu consegui um espaço como passista na Unidos do Peruche. Peruche, né? A gente não esqueço até hoje, nós chegando na quadra, um dia a quadra vazia,
Nós fomos em busca de informação, porque na verdade eu queria desfilar no Peruche. E lá nós descobrimos que tinha possibilidade de ser passista. E quando eu descobri isso, eu falei, não, eu quero ser passista. Mas foi difícil porque antes do Peruche eu já tinha procurado outras escolas e eu não tive oportunidade como passista de ingressar. Porque o maldito preconceito mesmo, a gente não vai ter uma passista, né? Não dá agora, né? Mas o Peruche, como Emerson, Papito, nos deram a oportunidade e imediatamente já comecei e fiquei 3 anos no Unidos do Peruche como passista. Fomos muito bem recebidos. Muito bem recebidos. O Unidos do Peruche, eu tenho um amor grande, uma gratidão imensa por todos ali, naquele pavilhão maravilhoso, porque foi a escola que me deu oportunidade em São Paulo como passista trans da escola. Então, eu ainda entrei nos grupos de show e foi maravilhoso. Em seguida, eu fui parar na Dragões da Real, né? Passista da Dragões da Real, que pra mim, no grupo especial, foi assim, a realização como passista, como sambista. E do grupo especial e da Dragões da Real, tem um salto aí. Só um minutinho que a gente volta já já. Então nós paramos com a Cacá falando da Dragões da Real. A pergunta que eu tenho a te fazer é uma torcida do São Paulo, uma torcida uniformizada de São Paulo. E o preconceito, como foi? Como foi a guerra para você conseguir entrar? Eu lembro que na Dragões da Real era uma audição e eu fiquei com muito medo de ir mesmo, eu fiquei muito receosa, mas eu sou atrevida, né? Então foi eu e a Mari, a minha amiga Mari, nossa amiga Mari Vasconcelos. Mariana Vasconcelos, beijo. A princesa do Carnaval de São Paulo, desse ano. E nós fomos. E quem estava fazendo a audição era o Marcos Prado e Vitor Alonso. Certo. E a gente já tinha tido uma conversa, tá? Não, e vem fazer a audição, tal, fomos fazer a audição. E a Audrey, que era a coordenadora dos passistas, ela achou incrível. E aí fomos pra audição. E na audição eu passei. É uma avaliação assim incrível. E eu passei na audição. E logo depois que eu passei na audição, óbvio que veio os problemas. Quase que assim, né? Tipo, a Audrey, ela falou assim, não, você passou, tá na ala, tudo ok. E ela teve uma conversa com o presidente, né? Que é o que pra gente importa muito, o que o presidente ou uma presidente, a voz deles pra gente importa muito. Porque quem manda na escola, ou quem deveria mandar. Quem deveria né? mandar na escola e quem manda na escola. E não teve problema. Então, assim, eu fiquei assustada, com medo, porque eu passei, eu queria tudo aquilo, eu queria estar no grupo especial de São Paulo e na aula de passista, porque é o que eu sei fazer, eu sei dançar, eu sei sambar, a graça das passistas, eu sempre fui apaixonada por tudo isso. Certo. E uma hora a idade vai embora, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu preciso realizar esse sonho. E realizei esse sonho na Dragões da Real. E eu olhava assim pra mim, você mesmo compartilhou comigo muitos momentos, eu falei, gente, eu tô na Dragões da Real. Eu sou a passista trans da Dragões da Real. E assim, pra mim é um orgulho sim falar isso, porque realmente eu achei que eu ia enfrentar muito preconceito na Dragões da Real com a torcida. Só que quando eu estive na Dragões da Real, eu vi que a Dragões da Real é carnaval. É a escola que realmente te faz feliz, você se sente feliz naquela escola. Não tem uma febre louca da torcida, embora aconteça isso, lógico, ninguém tá livre da maldição do preconceito, ninguém tá livre. Mas eu confesso a você realmente que foram os 3 ou 4 anos mais realizados na minha história no carnaval como passista, como sambista. Só tenho muita gratidão mesmo, e eu acho que se tivesse que voltar amanhã para Dragões da Real, eu estaria lá amanhã, com certeza, linda e maravilhosa. Porque eu fui super bem recebida, e quando eu tive que sair, eu também tive deixei as portas abertas. O próprio presidente, em uma ligação que nós tivemos por conta de um contratempo,
ele me deixou claro que as portas da escola, que as portas das Dragões da Real estão abertas. Então, só tenho gratidão mesmo. E é maravilhoso você ver quem são os verdadeiros sambistas. Porque Sambistas, né? Não sambeiros. Eu vou citar só duas. Dragões da Real e Mancha Verde são torcidas imensas. No carnaval você não sente a torcida, você sente o sambista, você sente o amor pelo aquele pavilhão. O amor pelo time existe sim. Claro. Mas o amor pelo carnaval naquele momento, que é o carnaval, ele tá lá em cima. Então, parabéns, todo o meu respeito a Dragões da Real. Sempre. Sempre, gente. E aí, continuamos mais. Então, aí, por que você saiu da Dragões da Real? Na verdade, eu fazia parte do quadro de musas da Imperador do Ipiranga. Certo. O Eduardo Caetano, outra luz na minha vida. Ele Beijo, montou, Eduardo. Beijo. Ele montou na Imperador do Ipiranga, o ano que ele fez a escola, que ele assinou a escola como carnavalesco, um quadro de musas. E ele queria musa trans, musa drag, musos. Ele queria musa branca, loura, negra, amarela, japonesas. Ele queria um quadro totalmente mestiço que driblasse essa coisa do preconceito. E foi na Imperador do Ipiranga. E aí eu fui musa lá, um ano, foram 2 anos. Não, um ano com o Eduardo, depois eu era só destaque. E aí, no ano seguinte, mudou a diretoria, mudou carnavalesco, mudou todo mundo. E aí eu falei, bom, como todo ano, quando tem essas danças da cadeira, a gente fica só aguardando, porque a gente não sabe o que acontece com a gente. E aí eu falei, vou ficar aguardando, né, vamos ver o que vai ser. Eu pretendo ficar como musa na Imperador. Ok. Então, eles já sabiam disso. A presidente que assumiu foi a presidente Leda, que eu quero deixar aqui um grande abraço e um beijo para ela. Beijo, maravilhosa. Leda. E aí, a presidente, com a diretoria nova dela, tal, mexendo as coisas para acontecer tudo, me ligaram, né? O carnavalesco me ligou. E quando ele me liga, ele já me dá uma notícia triste. Daqui a pouco você vai saber qual foi a notícia triste. Aguarde. E continuando, ela recebeu uma notícia triste do carnavalesco da Imperador. Conte-nos, Cacá. Então, eu tava em casa, assim, me organizando, né? E aí recebi um telefonema do carnavalesco Fábio Gouveia. Amo de paixão. E ele me ligou falando... Ele e o Márcio Teles, Márcio também Teles. outra... Nossa Senhora, eu grata por tudo. Vocês sabem disso. E ele me ligou falando que a nova diretoria não estava gostando da ideia de musa trans. Que a nova diretoria estavam vendo, eles estavam conversando para ver o que ia acontecer em relação a mim. Certo. Parece uma ironia, né? Mas enfim. Eles estavam tentando decidir o que ia acontecer, porque eles não achavam legal a ideia de musa trans, essa coisa, não sei o quê, mas calma que eles iam resolver tudo certinho pra me ficar tranquila. Eu entrei em desespero. Eu falei, nossa, mas como assim, gente? Eu fiz o que, né? Enfim. E aí eles viram que realmente eu fiquei muito arrasada, porque eu já vinha fazendo um trabalho como musa trans, a divulgação era toda em cima de musa trans, eu não pensava em outra coisa, eu pensava em crescer essa história de musa trans, e pra gente poder fazer um trabalho diferente e tal, no quadro de musas, né? De repente até trazer as musas de volta e tal. E aí eles viram que eu fui ficando apavorada tal, que eu fui mudando, e aí eles me deram a notícia que, na realidade, que eu não seria realmente musa trans da escola e que eu seria a rainha trans da bateria. Rainha trans da Batucada Imperador. Eu não sentia minhas pernas mais. Eu fiquei assim, eu gritava de chorar. Minha mãe ficou apavorada, porque eu tava só eu e minha mãe. Porque, gente, é um sonho, mas eu não imaginava que esse sonho viria tão rápido, sabe? Porque era o 2º ano como musa. Como musa. E eu não imaginava mesmo, de verdade, como você sabe, eu não imaginava rainha, a trans agora. Eu nem tenho dinheiro, porque a gente pensa logo em dinheiro, né? Rainha tem que ter dinheiro. dinheiro. Tem que ter dinheiro, tem que ir pra investir em si mesmo, investir na escola, ajudar a bateria. Falei, não, nem pensava nisso. E veio esse convite, eu nunca ia falar não. Imagina, era meu sonho, tinha a ver também muito forte com o tema, né? E, enfim, e aí... Até o momento, eu sou a rainha trans da Batucada Imperador. Foram então, quantos anos, Cacá? São 2 anos, São né? 2 anos como rainha. Foi 2019 e agora 2020. Então, foi assim,
E aí eu tive que sair da Dragões, porque não tava batendo alguns horários, algumas coisas, era muito gasto. Todo mundo sabe que a gente gasta. Passista, gente, tem que valorizar passista. Com certeza. Passistas e malandros, a comunidade que não valoriza, que até falam alguns absurdos sobre os tais, é revoltante, porque gasta muito, se dedica demais, entendeu? E é o que acontece. E aí foi incrível. Eu tive que optar entre Dragões da Real e Imperador do Ipiranga. E eu optei ficou como rainha, como lógico. rainha na Imperador do Ipiranga, com certeza, que é todo o meu amor. Então, gente, daqui a pouco a gente volta para a finalização da parte carnaval na vida de Cacá Morena. Aguarde. Então, continuando, o ciclo Imperador de Ipiranga não se fechou. Como que está a tua situação da Imperador hoje? Então, eu continuo imperador, né? Eu sempre disse que eu não estava imperador, eu sou imperador. Certo. Né? E isso confirma desde 98, e assim, é que anos vão, outros não, então enfim. Mas até o momento, eu continuo, eu continuo como rainha trans da Batucada Imperador. Claro que a gente fica aguardando o que pode se acontecer. O posicionamento do presidente. Posicionamento do presidente, da diretoria, do que pode se acontecer. A gente não sabe mesmo, né? Não tem nada oficial. Mas com certeza, Imperador de Ipiranga, que tem um presidente novo, que é muito... Rodrigo, né? O presidente Souto. Rodrigo. Um beijo, Rodrigo. Todo mundo respeita você, Rodrigo. Eu sei que você, Rodrigo, é uma pessoa muito inteligente e com certeza você não vai desfazer, não vai tirar aquilo que está somando. Porque nós, carnavalescos, nós sambistas, queremos na nossa escola aquilo que soma, aqueles que somam e que fazem a diferença. E Cacá sem comentários, não sou eu falando, é sua esposa falando, é sua diretoria falando. Então que você faça o melhor, Rodrigo, por todos, tá? Mas mudando um pouquinho agora, me conta de Mocidade Alegre. Que história é essa do grupo Miscigenação da Mocidade Alegre? Ai, gente, foi assim, emocionante. Eu nem acreditava. Mais uma situação na minha vida em que eu não acreditei quando me mandaram o dia da audição e eu fui para a audição. E o grupo Miscigenação, eu sempre quis participar, né? Desde quando o grupo era com o Robério. E aí eu não consegui chegar na data da audição. Passou a data. E eu falei, caramba, então só daqui 4, 5 anos. E foi o que aconteceu. E aí por acaso me mandaram, eu falei, eu vou. Eu fui a 15ª a passar na audição. E aí começou a desenvolver os trabalhos. Com a direção de Gisele Alves, a direção várias outras pessoas que agora... Uma equipe. Uma equipe. E aí a gente começou a fazer os eventos, começou a trabalhar em cima enfim, vambora. E aí, na última semana de Natal, final de ano, dezembro, todo mundo sabe que eu sou profissional da beleza, sou cabeleireira. Então, o salão é uma bagunça. Infelizmente, eu não consegui os horários baterem de ensaios, últimos ensaios, para poder a gente ficar aí com aquela recesso, né? E o salão, bateram tudo, era muito complicado, pra mim tava muito complicado. E aí, infelizmente, eu não consegui finalizar o trabalho com o grupo Miscigenação pro desfile do 2020, né? 2020. Mas tem aqui toda a gratidão pelo grupo, por todos. A gente tá sempre se falando, a gente montou essa brincadeira da internet. Eu montei com o grupo Miscigenação, alguns participantes, que fui convidada por eles. Então, assim, muito obrigada. Foi muito gracinha. É um ciclo que não se fechou, então. Não teve, não se fechou, né? Eu também não sei o que se passa. Eu escuto muitas coisas, né? A gente escuta muita coisa. Ai, calma, espera. Mas assim, eu tô super bem tranquila, porque, querendo ou não, eles me proporcionaram alguns momentos maravilhosos nesse pequeno tempo. Teve um Salgueiro, né? Salgueiro, de arrasar no Salgueiro com um quadro totalmente voltado para o público LGBT. A Mocidade Alegre é uma das escolas de samba, se não uma das primeiras, que...
ergue a bandeira, tá ali, olha, é maravilhoso. Respeito. Tem outras trans, o respeito, o carinho que todo mundo tem um pelo outro lá dentro, é incrível. Então, eu só tenho gratidão mesmo. E tá aí, né? De repente a gente tá aí numa cidade, essas coisas. Só que nós sabemos que nós, sambistas que não nascemos em berço de ouro, fica muito difícil ter que escolher entre o nosso trabalho, que dá o nosso alimento, a nossa roupa, que dá o nosso sustento, e o carnaval. Com certeza. Então eu peço a vocês, coordenadores de ala, que às vezes entendam isso, porque vocês também trabalham. E assim como eu, rapidinho falando, assim como eu, tiveram outras pessoas também, com o mesmo grupo, em outras alas. Então o que a gente pede é um pouquinho mais, claro, é exigência demais, é cobrança demais, exige muito, exige. Você já sabia disso? Já sabia de tudo. Gastos, então, nossa senhora. Mas assim, isso independente. O que realmente tem que a gente pede mesmo para os coordenadores, todos, é que tenha um pouquinho mais de compreensão em relação a isso. Carnaval é isso, né? Carnaval é isso, gente. Nunca agrada a todo mundo, mas temos que ter as prioridades. E a prioridade é comer, é pagar conta, é pagar muitas vezes aluguel. Temos as prioridades para poder chegarmos felizes no carnaval. Até daqui a pouco. Olá, gente. Então, para encerrar o assunto carnaval... Que eu amo. 2021. Eu sei que você ficou arrepiado, eu sei que você ficou emocionada com o tema do Barroca Carnaval 2021. Presidente, depende de você agora, hein? Depende de você, presidente. Porque tudo depende do presidente, né? Então... Zé Pilim, que é um tema maravilhoso do Barroca, e nós, amigos, gostaríamos muito de ter Cacá Morena no Barroca. Tem outros convites, tem outras escolas, tem muita coisa que vai acontecer ainda. Mas para encerrando o assunto carnaval, me fala um pouquinho da Cacá Morena, atriz, Rede TV. Me conta essa história. Então. Bom, falando para encerrar aqui o assunto carnaval, que é difícil, a gente fica aqui até, né, uma semana falando. Barroca assim, Carnaval 2021, eu preciso ainda me rever, como vai ficar tudo lá com a Imperador, lógico, né, mas estou lá na Imperador. E do grupo especial, gente, eu tô assim, encantada e apaixonada pelo tema Barroca, que é, né, seu Zé, sou muito devota, muito apaixonada por ele. E a gente tá conversando, sim, né, Barroca, com certeza, sem dúvida nenhuma, a gente só tá vendo como vai ser tudo, né. Mas também tem convite de outras irmãs, de outras co-irmãs, pro grupo especial. Então agora tudo vai depender da nossa... né, dessa pandemia aí, para que a gente possa realmente desenvolver tudo que tem que ser desenvolvido. Que saia essa vacina, né? Que saia a vacina. Que saia essa vacina. Ô vacina, venha. Mas aí tá tudo... Vocês vão ficar sabendo de tudo. Eu vou estar aqui falando para vocês. João Kleber. Como João Kleber pintou na tua vida? João Kleber, olha. Olha. Não venha mal, não João Kleber não pintou na minha vida. Então, eu sempre adorei televisão, né? Sempre adorei, que vocês me conhecem, vocês sabem, né? Eu sou comunicativa, eu gosto muito. E sempre fiz teatro. Eu parava e voltava. Eu parava em oficina e voltava pra oficina. Lá mesmo em Mauá, a gente tem os melhores professores de oficina teatral em Mauá, em Santo André. Então eu sempre fazia, né? E parava, fazia e parava. Teve um dia em que eu fui fazer uma encenação para um programa, né? Que eu nem tô podendo falar o nome. Mas fui fazer uma encenação pro programa e tinha um produtor que falou, olha, eu trabalho na Rede TV... E aí você não... mas aí não deu certo. Aí eu tenho uma amiga que trabalha na Rede TV. Juju. Há anos, que é a Juju. Beijo. Juju bonita. Beijo, Juju. Bonita é por tua conta, tá? Olha que malvada. A Juju falou, olha, passou meu contato para a produção do João Kleber, que precisava de uma trans para fazer uma pegadinha. E aí, gente, eu fui fazer a pegadinha. E a pegadinha era com o rei das pegadinhas, né? Com o finado Marquinhos. Que. E aí, meu amor, foi desenrolando, eles foram montando várias outras pegadinhas, várias outras ideias. E eu ia aceitando as ideias e vamos. Foram várias, né, Cacá? Muitas. Eu tô recebendo, até essa semana, eu recebi 2 que passaram num outro programa que era do João Kleber, mas era um outro nome, que era o Te Peguei, que ainda passa nas madrugadas da Rede TV. E fiz várias. Eu acho que acompanhei uns 2, 3 diretores do programa.
que graças a Deus gostavam do meu trabalho. Tiveram outras trans que me substituíram quando eu não pude gravar. Certo, isso que eu ia te perguntar. Tiveram, mas infelizmente não foi... Pra eles não produziram, né? Porque quem me conhece sabe, eu sou muito assim, me dá o papel que eu faço. Eu já fiz até papel de homem, a louca. Mas o João Kleber, assim, é uma gracinha, uma pessoa maravilhosa. A gente já teve com ele pessoalmente, poucas vezes, mas já. Ele é maravilhoso, nos dá essa oportunidade mesmo. A Rede TV em si, palmas, porque é a Rede TV que tem repórter trans, a Rede TV que tem apresentadora, comentarista trans, como seja a Lisa, a Léo Áquila, todo aquele grupo. Então, assim, é uma TV que abre espaço, com a Luciana Gimenez, que abre espaço, enfim, falando da TV em si. E eu tô ali, direto ou indiretamente, com a equipe do João Kleber, certo, toda maravilhosa, umas pessoas incríveis. Então foi muito importante pra mim e mudou também algumas coisas. Inclusive, no carnaval, através de uma atriz que eu fui parar no Peruche, da Sheila Sedutora. Então, influencia muito, é muito bacana. E é isso, gente. Agora eu vou mudar de assunto e vou entrar nessa pandemia que o Brasil está passando. Até já. Voltamos, gente. Então, me fala uma coisa. Este ano foi um ano atípico na sua vida. O Brasil com essa pandemia do Covid e nossa amiga foi vítima. Me conta o que foi, como foi e o que você pretende agora que, graças a Deus, você saiu dessa. Gente, vocês me acompanharam. Foi bem complicado. Foi triste. Foi muito complicado, foi muito complicado. Foi muito difícil, na verdade, né, tudo que aconteceu, porque assim, no início, quando começou essa coisa de pandemia, de coronavírus, de Covid-19, não sei o quê, a gente estava tentando ainda entender o que era isso, né, o que estava acontecendo. Aí começou a vir a obrigação de usar máscara. Em alguns lugares, eu infelizmente não ia de máscara mesmo. Então isso é a importância de você observar. Desligou? De você observar. E agora? Continua normalmente. Fale as técnicas, gente. Isso é a importância de você observar, quer dizer, de você ter um direcionamento mesmo, né? Do que estava acontecendo, porque a gente não tinha, eu mesma não tinha. Nenhum. Enfim, e aí quando eu quando eu descobri, e você sabe que assim, eu tenho muita fé, eu sou muito espiritualista, eu acho que eu não tinha tanto antes, eu achava que eu tinha e não tinha, agora eu sei o que eu tenho. E eu escutei, assim, eu tava até falando com as meninas esses dias que eu escutei no meu ouvido que eu teria esse Covid. Eu escutei uma voz me dizendo, cuidado. Mas essa voz, ela não me disse assim, cuidado. Ela me afirmou, eu ia ter. Incrível, não sei se é uma coisa da minha cabeça, aquela loucura da gente estar ouvindo tudo que a gente ouvia no dia a dia. Enfim, só sei que eu fui ficando doente, eu fui gripando. Eu lembro, você ficou gripado um bom tempo. Tive uma gripe, aí a gripe ia piorando, aí começou dor no corpo, aí começou febre, eu já não sentia mais cheiro, mais gosto. Eu falei, mas eu não queria acreditar que eu tava com Covid. Sempre assim. E aí, num sábado, eu acordei com muita falta de ar, com todos esses sintomas e mais a falta de ar. E aí minha linda sobrinha, Tainá, falou, olha, não dá mais, vamos no médico. E aí a gente foi. E aí eu fui no médico, fizeram os exames e deu positivo e eu já fiquei internada. Foi tudo muito rápido, assim, eu fiz os exames, o exame saiu rápido, eu já fui internada, já me colocaram no oxigênio porque eu já não estava mais respirando bem mesmo. E parece que quando você chega no hospital, aí realmente você desaba, né? Você ainda tá se segurando, mas quando você chega lá, você não consegue andar mais, você não tem mais movimento, parece que você se entrega. E na verdade é porque você sabe que você tá no lugar certo. Que se eu estivesse em casa, eu talvez, não sei. E aquilo foi piorando mesmo, eu fui piorando. Eu fiquei 2 dias, eu fiquei internada 8 dias. 2 desses dias eu fiquei no leito normal.
E galera, eu fiquei no hospital campanha, que as pessoas têm um preconceito de falar de hospital campanha. De tudo que eu escutei, as pessoas falam assim, mas que hospital você ficou? Qual hospital? Eu falei, hospital campanha. O hospital de campanha de Mauá. Fiquei no hospital campanha de Mauá, fui super bem atendida desde quando eu entrei naquele túnel lá né? Fui super bem atendida ali, porque eu já tinha uma amiga ali trabalhando. Certo. Então, e lá dentro, então, aí eu fiquei esses 2 dias num leito normal, já respirando por oxigênio, aquelas mangueirinhas, né? Uhum. E quando trocou a equipe, o plantão, já veio uma outra médica e disse, não, ela não pode ficar aqui, ela tem que ir pra UTI. A Cacá, olha, foram vendo os meus sinais e tal, e me transferiram pra UTI. Então, quando eu fui pra UTI, ali, naquele momento, eu falei, olha, eu não sei o que pode acontecer mais. Eu já fiquei incomunicável, a gente não podia mais falar com ninguém. Já não poderia, né, desde quando eu fui internada, desde o momento que eu fui internada. Então, eu já fui pra UTI, ali eles já começaram a agilizar, procurar uma máscara, porque é muito complicado. Muita gente, né? Acho que tinha umas 8 pessoas internadas também. E aí já me colocaram uma outra máscara, uma máscara maior. E aí eu fiquei ali esperando. Teve um momento que eu falei, gente, eu tenho que me entregar, que eu estou aqui. E daqui eu só vou sair quando eu estiver bem. Ou não, né? Mas a minha certeza era que eu saí dali bem, lógico. Porque eu sabia que tinham pessoas muito queridas, orando, rezando, todas em suas religiões, mas orando, rezando, enfim, em todos os sentidos. Eu recebi todas as vibrações que vocês possam imaginar, que vocês emanaram para mim. Então eu recebi todas mesmo, sentia isso, eu tinha presenças lá no meu leito, eu sentia presenças espirituais no meu leito. Amém. Sim. Tem coisas que, óbvio que a gente não vai falar detalhes, porque isso vai dar crença de cada um. Mas eu tive momentos, eu sentia cheiros, que quando eu falei, gente, eu tô sentindo cheiro, eu tô sentindo gosto. E aí eu falei pra enfermeira, ela falou, isso tá assim, ótimo, já é um bom resultado. Eu comecei a sentir o sabor da comida, porque eu não sentia nada. E aí as coisas foram, né, acontecendo. 8 dias. Gente, 8 dias que você pensa que são os seus últimos 8 dias. Mas graças a Deus ela tá aqui. Até já. E ficou bom? É isso aí, gente. Foram 8 semanas. 8 dias internada no hospital de campanha de Mauá. Sofrimento, dor, essas coisas todas que a gente sabe o que é. A gente imagina o que é ficar internado no hospital. Mas me fala uma coisa. E o preconceito com a mulher trans dentro de um hospital de campanha? Houve? Então, é muito importante, né, gente, falar sobre isso. Nós estamos vivendo num momento onde tudo é questionado. Tá? Eu até falo, Milton e o pessoal de casa, que tá tudo muito chato. Tá tudo muito chato, você não pode isso porque é preconceito, você não pode aquilo. Então tá ficando chato pra caramba. A gente já tem até que tomar cuidado com o que vai falar nas nossas redes sociais. Sim. Porque a gente pode ser, sei lá, excluído do nada porque elas vão denunciar e acham que tem o direito disso. Acho que nós temos a liberdade de ir e vir. Mas eu sempre tive esse cuidado em relação a preconceito em lugares como hospital. Vamos falar de hospitais. Porque aqui no Brasil a gente não tem um atendimento específico para mulher trans, para o homem trans. É muito discriminado mesmo. Quando você chega, você logo nota a diferença em que te olham. Porque eles já imaginam uma série de coisas, né? Que você pode ter vários tipos de vírus com você. Isso é fato. Eu não imaginava nunca. Só que assim, eu sou uma pessoa que felizmente eu sou preparada psicologicamente, espiritualmente, com a base familiar maravilhosa que eu tenho, que você conhece, você sabe que foi muito importante para mim e minha família ter me aceito desde o início. Por tudo que passamos, mas me aceitaram, entenderam que era isso e que não tinha reversão. Não existe a reversão. Eu fico vendo coisas aí na mídia social, na mídia no geral, aliás,
de reversões, de situações, de salvação. O que, gente? Ah, é a Salvação cura, do quê? gente. A cura disso, Ah. fui aquilo. Enfim, mas a gente respeita também. Então a gente quer isso pra gente. E eu fiquei muito triste, muito chocada. Porque eu passei isso lá dentro, Hamilton. Galera, por todo o bom atendimento que eu tive no Hospital Campanha de Mauá, que eu quero deixar aqui o meu imenso carinho a todos desse hospital. Todo mundo que cuidou de mim, doutora Eliane, doutora Elaine, na verdade, doutora Anne, toda a equipe, as 2 equipes de enfermeiros que cuidaram de mim, tanto na parte da manhã quanto na parte da noite. Eu tirava 2, 3 que não olhavam na minha cara, porque não olhavam mesmo na minha cara. O restante com carinho, sabe? A forma que cuidaram, realmente, eu me emociono toda vez que eu falo, porque assim, ali a gente eu pude perceber que nós precisamos realmente das pessoas. E nós precisamos de todos esses que estão aí à frente na linha de frente do Covid, médicos, enfermeiros, enfim, nós precisamos desse povo, a gente precisa desse povo saudável para cuidar da gente e para cuidar de quem tá lá ainda. E quando eu me vi numa cena onde a médica, né, não olhou na minha cara, ela olhou assim, quando trocou o plantão, porque na troca de plantão, para quem não sabe, na troca de plantão, quem esteve lá sabe que na troca de plantão, o plantão anterior apresenta, mostra, olha, essa daqui é fulano, essa aqui é ciclano, essa é a Cacá, porque eles tiveram esse cuidado maravilhoso comigo, esta é a Cacá, e passavam o diagnóstico todo pro outro médico, e sempre os médicos, as médicas entravam ou chegavam perto de mim, ou entendia, oi, tudo bem? Essa médica, que eu fiz questão de nem saber o nome dela, essa médica, ela não entrou, ela não se aproximou, ela não quis saber nem falou um oi, não quis saber como eu tava. Tanto que depois, aí mudou o plantão, ok, a pessoa passou, a médica do plantão anterior passou para ela é a obrigação dela ir em todos os leitos, eu não tinha ido pra UTI ainda nesse dia, foi logo no segundo dia isso. Eu chamei a enfermeira, que aí as enfermeiras têm que estar de 2 em 2 horas tirando sinais e tal, vendo, medindo a sua pressão, tudo aquilo. E aí eu falei pra enfermeira, eu acho que... será que eu poderia falar com a médica? Porque eu acho que eu tô sentindo uma dor muito forte na nuca e eu acho que é da minha pressão, porque eu sou hipertensa. Não sei, eu queria que a médica pudesse vir medir minha pressão, ver meus batimentos, algo assim, porque a médica não tinha entrado no quarto, como os outros faziam, né? E ela, tudo bem, eu vou avisar. A enfermeira avisou, que eu escutei, porque é tudo muito pequenininho. A médica até hoje não veio. Numa segunda oportunidade, eu falei, a médica veio? A enfermeira chegou pra mim e falou assim, a doutora veio te examinar? Eu falei, não. A doutora estava na frente dela, que praticamente não na minha frente. Ela falou, doutora, a paciente, a Cacá... Gente, não vi mais a médica. Até hoje, eu não vi mais a médica. E graças a Deus, eu não vi mais ela também em nenhum outro plantão. Aconteceu alguma coisa, Lodine? Não, tá tudo bem. Então tá bom. Seres de luz, nós temos seres de luz, que esses médicos, esse pessoal que tá à frente, são seres maravilhosos. E temos seres escroto, como essa médica. Foi horrível, gente. Foi horrível. Uma pena, pra mim, gente. Porque se naquele momento eu tivesse... a minha respiração tivesse agravado muito mais. E se naquele momento eu tivesse tido uma reação muito mais forte, porque a gente não sabe o que a gente está sentindo ali. É inesperado. Você não sabe nem se no dia seguinte você tá viva ainda. Porque é o seu organismo reagindo a todas aquelas medicações. Eu acho assim, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão magnânimo, que Ele estava te livrando desse ser inferior, que é essa tal dessa médica, que o nome não vem ao caso, que ela estava tão contaminada de coisas podres, que ela ia prejudicar você. Então Deus afastou essa mulher. Acredito Deus afastou essa mulher. E é isso, gente. Gente... Isso é uma coisa real. Real. O preconceito, sim, eu fiquei
talvez por esse motivo eu não quisesse ser internada. Eu imagino Sabe? isso. E, meu Deus, falava pra minha sobrinha, nossa, vou ficar internada, eu não acredito. Talvez por esse obviamente por esse motivo. Em compensação, eu tive que pedir pra minha sobrinha voltar lá e levar uma lembrancinha pra todas as outras, E agradecer duas a equipe, médicas. agradecer. A outra equipe. Porque, gente, eu fui tratada da melhor forma possível. Eles me trataram muito bem, como tratam todos os outros pacientes. Porque quando você se vê incapaz de levantar para ir ao banheiro sozinha, é onde você nota que você precisa das pessoas, sabe, Hamilton? Lógico. É muito triste. Você me conhece, você sabe como eu sou ativa. Quem me conhece sabe como eu sou ativa, como eu gostava e gosto de fazer as coisas eu mesma, de correr. E quando você fala assim, meu Deus, eu não consigo pôr uma calça, uma meia. Não conseguia pôr uma meia. A camisolinha do hospital, eu não conseguia vestir direito. Tudo dependendo das enfermeiras que estavam ali. As médicas que cuidaram da minha pele. Elas falaram, nossa, você não... gente, tem que cuidar do rosto da Cacá. Cacá não pode ficar com o rosto. Vamos cuidar, vamos arrumar. Não pode, né, gente? Porque eu tenho notícias que depois eu conto que essa mulher não consegui fotos, mas eu sei de tudo. Elas foram muito, muito maravilhosas e eu não tenho como agradecer, a não ser orar por elas todos os dias. Entendeu? Então, gente... E pedir sempre, agradecer muito, porque foi muito complicado. E ao mesmo tempo nossa, só temos que agradecer a Deus por ter colocado essas pessoas de luz na vida de Cacá e que coloque na vida de outras pessoas que infelizmente estão passando por isso. Encerramos por aqui a primeira parte deste lindo depoimento de Cacá Morena. Aguarde, em breve tem muito mais. Um beijo para vocês. Voltamos só para nos despedir e agradecer muito. Cacá, muito, muito obrigado. Ai, Hamilton, eu que agradeço essa iniciativa, como eu já tinha dito, é maravilhosa. A gente contou um pouquinho, né? Querendo ou não, foi um pouco resumido, porque o tempo é escasso mesmo. Exato. Mas é para as pessoas entenderem um pouco, né? E de repente as pessoas que não tem muita simpatia, né? Passe a mudar um pouco, porque é só você escutando a história da pessoa, entendendo a história da pessoa, de um outro, do seu próximo, que você talvez pelo menos respeite, né? O espaço de cada um, porque nós não estamos aqui à toa. Cada um tem uma história para contar, somos seres humanos, somos falhos, somos abençoados, temos luz, alguns não têm, mas é válido buscar, entendeu? E é importantíssimo a gente ter o respeito do próximo. É importantíssimo. Então, assim, tudo que já aconteceu na minha vida, tudo que está acontecendo, tudo que venha a acontecer, saibam de uma coisa, eu vou ser sempre sincera, vou ser sempre verdadeira, eu vou estar sempre aqui para ajudar quem eu puder ajudar numa palavra, em algumas situações também, com certeza, nunca vou me negar, nunca vou dar as costas. Nós não somos nada, ninguém é melhor do que ninguém, para que se sintam uns melhores que os outros. Então esse momento, esse quadro aqui no Fala Zeta, isso? Tá na Zeta. Tá na Zeta. Depoimentos. É o início agora. E a gente tem aqui, eu até agradeço, porque vou estar fazendo parte e gosto de tudo isso. E tem aqui, vão passar por aqui muitas histórias. Amém, né? amém. Muitas histórias, eu tenho certeza que vai ser muito bacana. E vocês todos aí vão gostar e vão poder compartilhar, vão poder se identificar. E eu só tenho gratidão a Nilzeta, que vem abrindo essas portas maravilhosas para todos. Você... Laudine, que é a voz misteriosa, Laudine Oliveira. E outra coisa, né, Cacá? Uma coisa boa que vai vir pra agora é o seu programa, né? Gente, tem surpresa. Papo tem hot. Surpresa. Não é papo hot. Não é papo hot? Não. O que é? É hot. Hot. Uma coisa mais caliente, que é pro público mais... gente. Né? O público mais... Gente, obrigada, parabéns. Obrigado, gente, obrigado. Um beijo. Beijo.